Voltamos, hoje conversando com Reinaldo Gonçalves de Toledo, que é escritor, comunicador do jornal Nova Era, palestrante, divulgador aí da doutrina espírita, e o tema é, para você, o que é justiça? Toledo, tem uma perguntinha aqui de um telespectador, podemos? Claro, vamos lá. Vamos lá. Grande parte dos brasileiros acham que a justiça em nosso país é muito lenta, favorecendo alguns e prejudicando outros. Como é para você essa questão? É do Humberto Loureiro, lá de Governador Valadares, em Minas Gerais. Tem que concordar com o nosso amigo, porque realmente a justiça Valoriza é lenta. alguns e desvaloriza outros. A justiça é lenta. Sim, nós vemos que uma das coisas asseguradas na Constituição é o direito de uma ação judicial, é o direito de ter um provimento por um juiz de direito e que isso aconteça, porque senão, se demora, é uma negação da justiça. Se alguém move uma ação, seja do que for, seja de pecúnia, seja de aposentadoria, seja de benefícios múltiplos que a pessoa tem direito, às vezes leva 5, 10, 20 anos, a pessoa desencarna e aquilo fica para os herdeiros. Então, realmente é lenta mesmo. E aí nós entendemos, procurando entender por quê, nós repetimos o que já dissemos, nós vivenciamos uma lesão tão grande de direitos, tão grande no país, que os órgãos existentes não conseguem processar, não conseguem dar conta de todos os conflitos humanos que existem no Brasil. E aí existem diferenças, existem uns que são mais iguais que outros, isso existe em todo mundo. Se nós pegarmos os países que são referência de urbanidade, de democracia, de direitos, se tomarmos, por exemplo, os Estados Unidos, né, que é tão usado para referência, lá também existem os privilégios. Lá também a justiça, às vezes, pende para um lado, pende para outro. Por quê? Porque é conduzida por homens, né? Os homens têm os seus próprios valores. Quando um juiz, um desembargador, um ministro, seja do Brasil, seja fora, julga, como que ele faz esse julgamento? Obviamente, a partir dos seus valores. Então, se o julgador, ainda que ele ache que está sendo justo, se ele tem valores que não se aproximam da justiça divina, a hora que ele pega um artigo de lei e vai fazer aquela interpretação, ele vai ver a seu modo. Então, um juiz tem a liberdade de julgar, segundo a convicção, a compreensão que ele tem de todo aquele conflito daquele caso. E aí nós vemos. Então, se nós temos pessoas no mundo todo, nos cargos-chaves, nas autoridades, naqueles que decidem, pessoas que desconhecem a lei divina, ou se a conhecem, desrespeitam, então nós vemos assim todas essas ocorrências que nós vemos. Nós poderíamos dizer que nós vemos uma justiça injusta. Como assim? Uma justiça que às vezes prende na frieza da lei, mas está muito distante da lei divina, porque a lei humana está se aproximando da divina, mas ainda está muito longe, muito longe. E aqui no Brasil nós temos essas questões históricas do clientelismo, do patriarcalismo, né, daqueles que podem mais. É uma coisa que nós vamos ter que lutar muito tempo. Como assim lutar muito tempo? Através do estudo, da conscientização, do exemplo, da criação que nós fazemos aos nossos filhos, para que eles não sejam os novos que queiram prerrogativas, que queiram privilégios, que se achem melhores do que os outros. E um resultado é este. Toda a sociedade, que alguns se acham melhores que outros, que alguns querem seus casos julgados primeiros que os outros, nós não temos paz social. Nós ficamos do jeito que está. Aquele que tem poder, que tem capital, está ali enjaulado em sua casa, em seu condomínio, e nós vemos na sociedade algo que podemos chamar de um caos social. Muitas pessoas insatisfeitas, muitas pessoas aflitas, muitas pessoas sem saber qual é o norte. Ou seja, aquelas que depositam toda a sua fé na justiça humana, elas sofrerão, chorarão e não vão encontrar consolo. Pois é. Hoje em dia a gente já vê as coisas acontecendo muito rápido, não é? As coisas não ficam mais tão escondidas. Eu acredito que a verdade esteja aparecendo com mais facilidade. A gente tirando um pouquinho das leis do homem e tal, tudo, mas situações
atuais dentro de uma família, né, dentro de pessoas no trabalho, que não precise ir para uma lei de justiça. E muitos se sentem ainda injustiçados perante, por exemplo, uma promoção que poderia ter, a pessoa deu o melhor de si, trabalhou muito, nossa, na hora de sair, um reconhecimento foi para outra, não foi para ela. E aí, e essa outra justiça que não está presa, né? De qualquer jeito, às leis humanas? Sim, não, é muito interessante que nós pegamos assim uma outra dimensão. Nós pegamos a dimensão assim dos valores morais. Ou seja, não tem nenhuma lei falando quem tem que ser promovido ou não. Mas existe assim um princípio de equidade. Equidade, ou seja, que cada um seja tratado igual ao outro quando faz a mesma coisa. Que cada um seja valorizado nas suas potencialidades. Esse é o desejo, é o nosso anseio. Mas na prática, no dia a dia, no nosso trabalho, assim. Existe essa, como que diz popularmente, puxação de tapete. Não, e filhos que se acham, não, você gosta mais do irmão ou da irmã, e se acham injustiçados. Então é porque nós somos poços de desejos. Nós queremos muitas coisas. Se nós tomarmos, por exemplo, as sociedades indígenas, e aqui na cidade de São Paulo ainda nós temos tribos. Você sabia disso, Celina? Tem um trabalho social que nós fazemos com um grupo, que nós vamos até perto lá da represa, lá que ainda existe ali uma sociedade indígena que está. E a última vez que nós fomos lá, particularmente, eu fiquei assim, muito impressionado com a ordem, com os princípios, com os respeitos, como os mais jovens respeitam os mais velhos, como os costumes são assim tão fortes e são respeitados. E não é lei, são costumes. O que nós podemos dizer então que hoje nós vemos que ninguém respeita ninguém, né? As pessoas já nascem gritando benefícios para si e não para os outros, todos querem privilégio. E se nós pegarmos a lei divina, tem uma palavra, tem uma frase de Kardec, um comentário de Kardec, que eu acho tão interessante. É sobre a lei do amor, quando Jesus fala, fazei aos outros o que quereríamos que nos fizesse. Aí Kardec comenta assim, Jesus tomou o direito pessoal, ou seja, o que eu acho que é meu direito, como medida de direito do próximo. Então, esse é o movimento do cristão, é ver o que eu queria para mim, o direito que eu queria para mim, e procurar, esforçar para que o outro receba. É o contrário do que nós fazemos. Todo mundo grita, é lei, é meu direito. Esse é um movimento, em certa medida, anticristão. Não totalmente, em certa medida, de um certo ângulo. Quando nós estamos ali numa disputa e nós pensamos só em nós, isso é egoísmo. Então esse movimento egoísta, ele é anticristão. E Kardec fala, o movimento cristão verdadeiro é esse, tomar o direito pessoal, saber o que eu quero para mim, os benefícios que eu quero para mim, mas lutar para conseguir para o outro, para o pequenino, para o mais fraco, para o necessitado, e esquecer um pouco de nós. E nisso reside a felicidade, olha que interessante. Nós podemos ficar a vida inteira brigando por direitos, a vida inteira lutando, movendo ações para que nós sejamos beneficiados, mas nós nunca seremos felizes. A bem-aventurança que Jesus fala da fome e sede de justiça, não é para que seja para nós. Isso o mundo faz. As pessoas do mundo têm fome e sede de justiça para si. Mas a fome e sede de justiça que Jesus fala é de proporcionar aos outros, ao próximo, ao semelhante. E nós temos que refletir muito sobre isso. Isso ainda falta muito, porque o egoísmo ainda está em primeiro lugar, né, Toledo? A gente ainda precisa dar um passo maior dentro do que o Evangelho traz para a gente, dentro do que Jesus ensinou. Mas ainda está muito preso o planeta, né? No materialismo, ainda está muito preso no levar vantagem, que nem você está falando. Aí o negócio dificulta, e aí a gente sofre, né? Porque se a gente está sofrendo é porque tem alguma coisa que está em desacordo com a lei divina. Com certeza. E aí nós vemos, assim, coisas absurdas de alguns grupos assim que conseguem manipular ali as leis, as regras, os códigos e tal assim, para eles terem benefícios assim como tinham os reis, os monarcas. Enquanto a população ali está ali suando, sofrendo, nós vemos alguns pequenos grupos ali vivenciando atavismos do passado, na época eram reis nobres, e aí, sei lá, pelo mundo, na Europa, eles trazem isso e querem implantar aqui, à custa de muitos que sofrem. Isso acontece mesmo. Mas o que nós podemos insistir é nisso. O que nós fazemos diante de um mundo tão grande, de tantas pessoas, de tanta injustiça? É o trabalho do beija-flor, é fazer a nossa parte. No primeiro momento espiritual, né, para que nós nos
tranquilizemo-nos, sabendo que a justiça divina sempre atuará, nada vai ficar por isso mesmo. Exatamente. Todas as pessoas que estão aí aprontando, fazendo, violando, pervertendo, corrompendo, não vai ficar por isso mesmo, tudo vai ter uma resposta, mas que um segundo movimento é que aqueles que estão ao nosso redor, seja no trabalho, em família, nós temos que passar esses valores. Nós já trabalhamos assim muito com criança, em escola, nós vemos que às vezes os pequenininhos ali já estão gritando a mesma coisa que os adultos. Não são aquelas crianças que Jesus falou, sede como as crianças. Nós vemos crianças hoje, porque elas são muito prematuras, elas estão berrando, gritando ali, querendo direitos também, prerrogativas, ofendendo os mais velhos. Então, repetimos, tem o compromisso individual de cada um, pai, mãe, responsável, de tentar formar esses jovens para que haja esperança futura, né? Para que haja esperança no Brasil, um Brasil melhor para todos. Né? Rapidamente, que nós já estamos esgotados no tempo, como faz para conseguir o seu livro? Olha, esse livro ele está na editora Mundo Maior, né? O site www.mundomaior.com.br, nas casas André Luiz e algumas outras livrarias. Tá certo. Meu querido, muito obrigada. Você arrasou aí no tema. A gente precisava conversar um pouco mais, porque sempre o nosso tempo é curto, mas toda a nossa gratidão também para você e esperamos um reencontro. Eu agradeço muito a todos, produção, Thaís e tal. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. E você continua conosco? Participe conosco, dualidade@feal.com.br. Mande suas sugestões, tema, até sugestão de convidado, quem sabe a gente consegue trazer para cá. Quer assistir esse e os outros programas? Vai no site da TV Mundo Maior, tvmundomaior.com.br/dualidade. E para interagir conosco, facebook.com/TV Mundo Maior. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia. Já convido você para o próximo programa. Até lá!